Olá, galera, tudo bom? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Relacionados aí ao carbono. O carbono, que é o elemento principal da química orgânica. Sem carbono não existe a química, não existiria a química orgânica. E aí nós vamos falar hoje sobre o postulado de Kekulé, certo? O que é isso? O que significa isso? Todo carbono ele é tetravalente. O que é isso? Ele tem que ter 4 ligações obrigatórias. Essas ligações, elas podem, que nós chamamos também essas ligações de valência. Nesse caso aí do primeiro pontinho que vocês estão vendo, certo? Esse carbono, esse primeiro aí, vocês estão vendo que ele tem 4 tracinhos ao redor dele. E isso são o quê? Ligações, também chamadas de valência, tá ok? Essas valências, essas ligações, elas podem acontecer de maneira simples, dupla ou tripla ligação de carbono para carbono, de carbono para com outros elementos que venham suprir a necessidade de ligação do elemento carbono. Então, os átomos de carbono, eles possuem cadeias, eles têm essa função de se ligarem entre si, se organizarem e formarem cadeias carbônicas, tá? Entre as cadeias carbônicas, vocês estão vendo aí nesse desenho do segundo ponto, que nós temos cadeias retas, cadeias que elas se ramificam, cadeias que são homogêneas, ou seja, que só tem um tipo de elemento, cadeias com outros elementos químicos ali inseridos, que mais à frente nós vamos ver como é que se dá essa nomenclatura. Mas sabemos também que o elemento carbono ele é o principal compositor de substâncias que são perigosas para a atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono. Nós expiramos oxigênio, mas expiramos dióxido de carbono. E também os carros, principalmente os carros, quando eles estão queimando combustível fóssil, que no caso é o petróleo, como a gasolina, não é que ela é um subproduto do petróleo, ele vai também emitir dióxido de carbono, que é ruim para a nossa atmosfera, certo? Dando aí um aquecimento global intenso no nosso planeta. E aí, nós vamos verificar... E aí, galera, nós vamos verificar o seguinte, né? Os átomos de carbono podem formar uma ou mais valência, quando ligados entre si, em todas as cadeias. A quantidade de ligações covalentes, porque o que acontece entre eles, a gente sabe que existe a ligação metálica, que é de um metal com um metal, tá? A iônica, o metal com não metal, mas a covalente, que é o não metal com o não metal. Do átomo de carbono, ela é igual a 4, tá? No entanto, a ligação entre 2 átomos de carbono pode ser simples, dupla ou tripla, como eu já havia falado antes. Vocês estão vendo aí nessa parte que eu deixei em destaque de amarelo. Simples, essa primeira de um carbono para um carbono. Dupla, quando tem os 2 tracinhos. E tripla, obviamente, quando tem os 3 tracinhos, tá certo? E aí, ó, eu coloquei alguns elementos que também estão sempre presentes na química orgânica, tá? O hidrogênio, o elemento de símbolo H, ele tem apenas uma valência, ou seja, ele faz apenas uma ligação. Nós temos o berílio, Be, que ele pertence à família 2A, da tabela periódica, ele faz 2 ligações. Nós temos o boro, família 3A, 3 ligações ele faz, tá? O carbono, que é da família 4A, o silício também da família 4A, ele faz 4 ligações, mas o nosso elemento principal não é nem o silício. Nosso elemento principal aí, na verdade, é o carbono, tá? O nitrogênio, fósforo, arsênio, são da família 5A, mas eles fazem 3 ligações. Família 6A nós temos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, e ele faz apenas 2 ligações. E os da família 7A, os mais utilizados como flúor, cloro, bromo e iodo, família 7A, eles fazem apenas um tipo de ligação. E dentro dessas ligações aí, eu trago agora para vocês o seguinte, onde a gente vai ter que intensificar nosso aprendizado, se aprofundar, né, em relação à nossa química orgânica. E a questão diz assim:
Complete as ligações que estão faltando nos compostos abaixo. Então, essa tabelinha que a gente acabou de ver aqui, muito importante, tá? Olha os elementos que eu trouxe aí para vocês. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu sei que o carbono, obrigatoriamente, ele tem que ter 4 ligações. Então, a gente observa que o primeiro aí, ele tem 2 ligações cada carbono. Então, 2 ligações cada um. Para completar 4, o que é que falta aí? As 2. Então, eu vou chegar no meio desse carbono, vou colocar 2 tracinhos, porque aí vão ficar 2 com 2 ligantes, 4. Nesse 2, tá aí, ó, esse carbono, cada carbono só tem uma ligação. Eu disse que ele é tetra, ele tem que ter quantas? 4. Então, se ele só tem uma, o que é que tá faltando aí? 3 ligações. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar 3 hidrogênios? Não, ele já tem os hidrogênios aí, ele não pediu para eu criar hidrogênios, ele só pediu para que vocês colocassem ligações. Então, você vai chegar entre esses 2 carbonos e, ó, 1, 2, 3, 3 tracinhos. 3 mais 1, 4, tá certo? E aí, sucessivamente, nas demais questões. Lembrando que cloro só é uma, tá? Vocês vão lembrar aí dos elementos, por exemplo, oxigênio são 2, nitrogênio são 3. Lembrar daquela tabelinha lá, não esqueçam aquela tabela, certo? Segunda questão. Segunda questão, ele diz aí, ó. O número de ligações químicas que um átomo é capaz de realizar está relacionada com o número de orbitais atômicos incompletos que ele apresenta em sua camada de valência. Assim sendo, qual das relações propostas a seguir não está de acordo com essa teoria? Então, qual dessas que estão aí apresentadas, ela não tem, de acordo com os seus orbitais, os seus ligantes, ela não está adequada, tá? Ele fala aí, cloro capaz de realizar uma ligação química, a gente acabou de ver lá em cima que tá certo, né? Hidrogênio capaz de realizar uma ligação química, carbono capaz de realizar 2 ligações químicas, nitrogênio capaz de realizar 3 e oxigênio capaz de realizar 2. Já falei qual é a errada, né? Facinho essa. Terceira questão. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ela é consequência da intensificação de qual fenômeno no nosso planeta? Falei um fenômeno que é essencial, é necessário na Terra, porém, se ele é em excesso, ele traz danos. E o último, quais os gases presentes no aquecimento global? Tá? Respondo aí, mandem para mim. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês.